Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, se eu pudesse criar uma placa para colocar em vários lugares do nosso país como sinal de alerta, eu criaria uma placa com os seguintes dizeres: sorria, você está sendo roubado, brasileiro. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque é o que está acontecendo no nosso país, gente. O Brasil só está crescendo mesmo lá na Rede Globo, lá no Jornal Nacional. Mas eu queria fazer uma mágica, né, e colocar minha empresa lá dentro do Jornal Nacional, porque se tiver lá, eu ia ter certeza que era para eu ficar bastante confiante. Infelizmente, não é isso que eu estou vendo à minha volta. Bom, mas voltando aqui aos parentes e às situações bolsonarísticas do nosso cotidiano, eu estive lá nesse encontro e sempre tem alguns tios que são bolsonaristas, tias, primos, colaterais, enfim, pessoas que a gente gosta e que a gente não desfez nenhum tipo de laço afetivo. Quando o assunto começa a descambar para uma agressividade qualquer, sempre surge uma piada, uma brincadeira, a gente relaxa e vai em frente. No entanto, como as pessoas respeitam sempre o que eu digo para elas, né, eu sempre procuro alertá-las do que está acontecendo no nosso país, da destruição e do desmantelamento da estrutura do Estado brasileiro e da perda de direitos de uma maneira geral. Mas existem pessoas que já deram um grande F maiúsculo para essa história. Elas estão se comportando como pessoas que se afogaram em determinado tempo e não passam perto da praia de jeito nenhum. O cara que tomou um porre de vinho e não pode ver uma taça de vinho na frente, ou até mesmo uma pessoa que se intoxicou com camarão, que não passa de jeito nenhum perto de camarão. Do mesmo modo, algumas pessoas não querem saber da esquerda, não querem saber mais de governo do PT, não querem ouvir falar o nome de Lula, Dilma, etc, etc, etc. Dá para a gente resolver o problema ficando com raiva dos parentes da gente? Olha, infelizmente não, porque se a raiva resolvesse, você ficava com raiva, pum, passe de mágica, a coisa estava resolvida. Essas pessoas de quem a gente nutre às vezes sentimento muito ruim, elas são eleitores ou eleitoras, né? E vão votar nas próximas eleições. E se a gente mantiver uma distância dessas pessoas e não tentar trazê-las para algum campo da racionalidade, a gente de fato não vai estar contribuindo para melhorar nada no nosso país. A gente vai precisar fazer um exercício de reflexão muito grande do que aconteceu no Brasil. E não adianta a gente ficar colocando culpa em forças alienígenas, forças estrangeiras, de situações de fato que aconteceram, na situação de golpe que aconteceu, porque isso não vai fazer essas pessoas entrarem de novo dentro do mar. E a gente isolar as pessoas também não adianta. A gente, às vezes, espera que as pessoas tenham um comportamento que a gente não está tendo. Do tipo, quem é que faz autocrítica de ter votado em Aécio Neves, ter votado em Sérgio Cabral, em Maluf, em Collor, alguém que foi para supermercado defender o Sarney na época do Plano Cruzado, não é? Então, essas pessoas também não fazem autocrítica. Não é que eu ache que somente se a gente fizer uma autocrítica profunda do que aconteceu é que a gente vai poder recuperar algum tipo de espaço. Não, a gente tem que ter honestidade na análise dos fatos que aconteceram, porque senão essa minha tia lá do churrasco, o meu tio, eles nem entram no assunto. Não adianta só a gente recriminá-los, porque essas pessoas estão se identificando com uma criatura como Bolsonaro. Tamanha raiva que eles ficaram de entrar no mar, de comer o camarão, ou de comer Lula, né? Fazendo um trocadilho aqui bobo, não é? Então, não adianta, se tiver lá na frente uma nova situação, onde tem algum representante da esquerda e outro lá do grupo do Bolsonaro, eles vão votar em Bolsonaro de novo, por pior que esteja a economia. E a gente tem que entender isso se a gente quiser apresentar algum tipo de contribuição a esse debate, que está muito ruim, está muito fraco. De fato, essa ignorância empoderada, ela chegou em todos os lugares. Isso me motivou a vir para a internet, que a coisa estava em um baixo nível, uma ignorância estupenda, né? E ela persiste aí, está se aprofundando com essas figuras que a gente está vendo no governo, gente nazista indo para o governo, né? Estagiário de cultura, como a Regina Duarte, que agora está vindo também. Pois bem, as pessoas entram aqui no meu portal, mulheres, eu não sei quais são as idades, mas xingam, enche a boca para falar um monte de palavrões, né?
coisa que eu não estava acostumado. Quem teve uma vida familiar sem esse tipo de comportamento, vida acadêmica, vida profissional, onde a gente sempre conversou de forma civilizada, a gente se choca com mulheres falando palavrão. Mandar para Cuba e Venezuela, isso é tranquilo, não dá para se ofender, não. Agora, o tempo todo me chamando de comunista, né, como se estivessem falando um palavrão. Enfim, as pessoas nem sabem o que é comunismo, nem sabem o que é comunista. Elas estão envenenadas por discursos de um bando de psicopatas que colou no governo Bolsonaro esse tanto de crenças absolutamente cretinizantes e imbecilizantes. E o pior de tudo é o papel que os meios de comunicação desempenham nessa história toda. Hoje, para evoluir nessa destruição cerebral, a Rede Globo de televisão está colocando no ar de novo o Big Brother Brasil, que completa 18 anos. Gente, como já não bastasse quase 10 horas de jornalismo, entre aspas, que a Rede Globo despeja na cabeça do povo brasileiro, e as outras emissoras também, porque esse pessoal gosta muito de dinheiro. Eles não estão preocupados com cultura, com educação, com soberania nacional, não. Eles estão preocupados com dinheiro. Então, esse pessoal, a Rede Globo especificamente, só nesse quesito, colocou mais de 1.550 horas de Big Brother ao longo desses últimos anos na cabeça de um povo brasileiro que fica alijado de discussões sobre temas importantes do nosso cotidiano. A gente é obrigado a ver um bando de criaturas que não discutem política, não discutem economia, não discutem nenhum assunto social importante, ficam discutindo só futrica, quem é que está pegando quem, brincadeiras imbecilizantes, infantiloides, isso tudo à custa de ganhar alguns trocados, né? E os meios de comunicação, especialmente a Rede Globo e outras que fazem reality show, mas a Rede Globo é pior, porque ela tem um alcance muito maior, né? Eles, no único dia de Big Brother, eles arrecadam muito mais que um Criança Esperança durante toda a sua edição. O número de patrocínios, de visualizações, de grana pelas ligações, dos patrocinadores, é uma montanha de dinheiro. E eles ajudam o povo brasileiro a ficar cada vez mais cretinizado, imbecilizado. E esse pessoal acaba sempre tendo posições eleitorais sem muita reflexão, acabam caindo no colo do Satanás, né? Já que está tão em voga esse tipo de situação, né? E para finalizar o programa de hoje, colunas aqui do Merval Pereira, dando conta que, ao mesmo tempo que a Rede Globo faz esse papel imbecilizante, cretinizante da população brasileira, ele ressalta aqui que a área econômica com Guedes está no primeiro mundo. Não perca o programa, quarta-feira, dia 22 de janeiro, procura no YouTube, onde o deputado Paulo Ramos fala da vida de Paulo Guedes. Então, Merval Pereira aqui dizendo que Guedes esteve agora em um fórum lá na Europa, não sei se foi em Davos, onde ele foi aplaudido por 400 empresários internacionais. Gente, isso não é motivo para comemorar, não. Isso é motivo para a gente ficar muito preocupado, porque são os financiadores do assalto, do saque do nosso país, do massacre do povo brasileiro, que esse pessoal não está preocupado com o povo, não. Está preocupado com a cultura do Brasil, a educação do Brasil, soberania do Brasil, não, estão preocupados em ganhar dinheiro. Então, quando eles estão aplaudindo um cara como Paulo Guedes, a gente tem que ficar muito preocupado. Mas a coluna de Merval Pereira é coerente porque ele representa o pensamento de uma oligarquia, de uma família dos meios de comunicação no Brasil, que tem muito mais interesse em conexão com as famílias estrangeiras do grande capital do que com o povo brasileiro. Porque se eles tivessem preocupação com o povo brasileiro, eles estariam fazendo um jornalismo mais equilibrado, mais democrático, mais repleto de debates importantes, estariam usando pelo menos alguns espaços do horário que eles dedicam ao Big Brother para jogar algumas questões importantes para o debate nosso cotidiano. Enquanto a gente não tiver educação e tiver meios de comunicação que trabalham a favor dos grandes assaltantes nacionais e internacionais, a gente vai ter brasileiros que vão estar sempre precisando dessa plaquinha. Sorria, você está sendo assaltado, brasileiro. Bom, o meu programa aqui se propõe pelo menos a levar consciência para as pessoas que elas saibam que estão sendo assaltadas. Talvez isso doa um pouquinho menos, né? A gente olhar para a cara do assaltante, para a cara do bandido e poder dizer para ele, olha, você está me roubando, você está me assaltando, você está roubando o meu país.
mas eu estou vendo, tá? Eu estou enxergando e estou vendo quem são seus capatazes, quem são seus vigaristas que estão atuando nessa tramóia, nesse trambique. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande suas críticas e sugestões e, por favor, não xinguem. Você pode usar palavras mais inteligentes, tá bom? Até lá!